Abra aí sua Bíblia comigo, em Marcos, capítulo 4. Nós precisamos entender aqui, antes de falar sobre o barco, sobre Jesus, sobre qualquer outra coisa, eu quero te falar sobre a tempestade. Não sei se você já teve a oportunidade de dirigir durante uma tempestade, ou de estar em um carro durante uma tempestade, não é? Certa vez, a Márcia e eu estávamos indo para Ouro Preto, né? Ouro Preto. E aí nós pegamos a estrada ali para Lusiânia, né? Para entrar lá na frente, sair lá em Unai. E começou uma tempestade terrível, terrível. Dava para ver nada à frente. E de repente, galhos voando, passando pela estrada, caindo à frente do carro, caminhões começaram a parar, e eu tentando andar, porque eu fiquei olhando e falei, perto de árvore não tem jeito de parar, não dá para parar, caminhão pode parar, mas eu não vou parar perto de árvore. A gente estava, acho que era num stepway, né, mãe? Um sandeiro, stepway. E eu sei que tinha um pé de, um coqueiro, eu acho que era, não me lembro mais, acho que era uma gueroba, né, daqueles, e de repente uma folha partiu lá em cima, e a folha veio, atravessou aquela rodovia, né, com velocidade, bateu na nossa frente, deu uma deslizada, e eu olhei, tinha assim um lugar que não tinha, o acostamento era baixo, eu falei, dá para entrar aqui, a gente vai para o pasto aqui e fica esperando. E eu fiz isso, fiquei lá. Nós ficamos esperando um bom tempo, até pelo menos diminuir a chuva para a gente conseguir passar. Uma segunda vez voltando de Rio Verde, uma situação bem semelhante. E enquanto os meninos estavam cantando aqui Improvável, Deus me trouxe aquela cena à mente. Comecei a me lembrar daquele dia, já estava de tarde, já eram umas 3 horas da tarde, e escureceu de chuva. Eu comecei a lembrar que numa tempestade a gente não consegue enxergar bem. Numa tempestade, por mais que você aumente a velocidade do limpador do para-brisa, por mais que você ligue ali o aquecedor, né, para não embaçar, por mais que você use todos os artifícios que estão ali à sua disposição, você não consegue enxergar bem. Você tem dificuldade. Você enxerga uma distância pequena. Você não consegue ver o que está acontecendo à frente, né? Numa tempestade, a gente perde a trajetória. Como você não está vendo ali onde está o acostamento, onde está o meio da pista, é muito comum você... Né? Uma vez nós estávamos indo para Florianópolis e pegamos na serra uma chuva muito forte. E a gente não via nada. E eu falei, Márcio, não dá para parar, não tem acostamento, como é que a gente vai fazer, né? E aí tinha uma Scania na nossa frente. Então, nós vamos seguir as luzes da Scania. Então, a gente fica mais perto, para onde ele for, a gente vai, e a gente tenta, né, ver até essa chuva passar. E fizemos isso, andamos umas 2 horas atrás daquela carreta, encostado ali, bem pertinho mesmo, para tentar enxergar. Porque a gente perde a direção. Numa tempestade, a gente perde a direção, a gente não está muito, a gente não consegue ficar muito seguros a respeito da trajetória, né? Quando numa tempestade, a gente sabe que aquele momento é um momento de perigo. Por mais que a gente insista em continuar, por mais que a gente reduza um pouquinho a velocidade ali, mas a gente continue insistindo, continue andando, a gente sabe que dirigir numa tempestade é perigoso. A gente sabe que usar os argumentos, os artifícios, a força que a gente tem para dirigir numa tempestade não nos livra, não nos dá a segurança, né, de que nós conseguiremos chegar ao destino numa boa. A gente sabe disso. Por isso que o mais aconselhável é a gente parar, esperar aquela tempestade passar, né? E aqui no texto que nós lemos, nós vimos exatamente isso. Eles estavam ali no meio da multidão,
né, Jesus havia acabado de contar algumas parábolas, né, a parábola do semeador, da candeia, e tem uma multidão ouvindo Jesus. Jesus havia acabado de voltar de um deserto para onde ele foi para descansar, né, porque a multidão não deixava que ele descansasse. Lá no deserto ele trabalha o dia todo, né, porque a multidão foi para o deserto. E ele então volta. Esse mar aqui é um lago, é um grande lago. E quando o dia está terminando, eles chamam Jesus e falam: Jesus, e aí, o dia está acabando. Jesus fala: junta aí as coisas e vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado do lago. O outro lado do lago era a região de uma cidade chamada Gadara. E Jesus, quando Jesus entra no barco, assim como havia acontecido quando ele foi para o deserto, quando ele entra no barco e começa a atravessar aquele lago, né, aquele grande lago, eles olham ali em volta e tem vários outros barquinhos atrás dele. A multidão está atrás de Jesus. Eu fico imaginando que naqueles barquinhos que foram atrás de Jesus, também, como no barquinho em que Jesus estava, devia ter ali 10, 15, 20 pessoas em cada barquinho. E eles foram atrás de Jesus. O texto que nós lemos diz que outros barquinhos também estavam com ele, no versículo 36. Né? Jesus começa então a andar em direção ao outro lado do lago, e esses barquinhos começam também a segui-lo. E aí eu quero pensar nessa tempestade. Porque a tempestade aqui, ela tem um motivo espiritual. Quando Jesus diz, passemos para o outro lado é o lado que havia virado as costas para Deus, porque era uma região de judeus, mas uma região de judeus que sobreviviam da exploração da venda da carne de porco. E a lei proibia o judeu de tocar em porco. O judeu não podia comer carne de porco, ele não podia encostar em porco. Mas aqueles judeus que viviam naquela cidade de Gadara, eles estavam tão acostumados com o pecado, eles estavam tão acostumados a viverem longe de Deus, que tocar num porco já não era mais problema. E é assim também conosco. Porque, às vezes, irmãos, nós sabemos o que é pecado, mas nós experimentamos o pecado e aquilo deixa de nos assustar. Aquilo deixa de trazer temor para o nosso coração. E aqueles judeus perderam o temor. E, de repente, eles não só perderam o temor, mas eles começaram a usar aquilo que era pecado como seu sustento. Eles começaram a sobreviver a partir daquilo que Deus proibia, a partir daquilo que Deus condenava. E aquela região não era uma região próspera. A gente pode ler depois aí o capítulo 5, os irmãos vão ver. Não era uma região próspera. Era uma região de uma terra ruim, era uma região que já bem na entrada tinha um cemitério, era uma região de gente pobre e era uma região de muitos porcos. E Jesus está indo para essa região. Jesus está indo para essa região trazer a libertação para um homem que está endemoniado? Não. Jesus está indo para aquela região trazer a libertação para aquela cidade. Porque quando ele expulsa aquela legião de demônios da vida daquele homem, e aquele homem quer segui-lo, Jesus diz, não, volta. Vai para sua casa e testemunhe para sua família o que Deus fez por você. Porque a primeira célula da nossa vida, o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Amém? Se você não evangeliza a sua família, se você não ora pela sua família, eu lamento te informar, mas você está perdendo tempo em evangelizar e orar os outros que estão de fora. Porque o seu primeiro campo missionário é a sua casa, é a sua família. Então, Satanás, sabendo disso, porque embora Satanás não seja onisciente, ele tem uma certa revelação do que vai acontecer, porque ele está fora do tempo, né, e ele já aprendeu muito. Satanás, sabendo o que vai acontecer, ele se levanta contra Jesus no trajeto. Essa tempestade é uma tempestade espiritual. E é claro, irmãos, que você e eu enfrentamos tempestades na nossa vida, sim ou não? Sim? Nós enfrentamos tempestades financeiras, nós enfrentamos tempestades na saúde, não é? Nós enfrentamos tempestades na família, mas nós também enfrentamos tempestades espirituais. Na verdade, a maioria
financeiras, familiares, né, têm uma origem espiritual. E esta aqui não é uma tempestade diferente. É uma tempestade causada por Satanás. É uma tempestade causada por demônios que não querem que aquela região conheça a Cristo, que aquela região seja liberta. E então, a tempestade começa. E Jesus está cansado. Porque Jesus é Deus e enquanto esteve na terra também era Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas enquanto esteve aqui, ele se cansou, porque ele era homem. E Jesus está cansado. E quando ele entra nesse barquinho, e o barco começa a singrar, né, por aquelas águas, Jesus dorme. Jesus dorme. E ele dorme porque está cansado. Porque a nossa luta diária nos cansa. Porque enfrentar dificuldade cansa. Porque fazer a vontade de Deus cansa. Porque lutarmos contra as hostes do inferno e as setas do inferno que são lançadas contra nós todos os dias, cansa. Porque dar testemunho de quem nós somos, cansa. Porque escolher o caminho mais difícil para resolver uma contenda, cansa. O caminho estreito e difícil sempre cansa. E Jesus está cansado. E entra no barco, dorme. E eles começam a atravessar aquele lago. E de repente, a tempestade vai piorando. A tempestade vai piorando. Por quê, irmãos? Porque é sempre mais escuro antes de amanhecer. A noite é sempre mais escura antes que o sol apareça. As dificuldades da nossa vida, elas sempre crescem e sempre aumentam numa proporção que às vezes nós ficamos assustados, não entendemos quando a nossa vitória está chegando. Por isso eu quero te dizer em nome de Jesus nessa noite, se as lutas estão aumentando, não desanime, persevere, porque a vitória está próxima. Em nome de Jesus. Quando nós enfrentamos essas lutas e quando nós começamos a incomodar, principalmente incomodar o mundo espiritual, irmãos, é tanto levante, é tanta coisa que brota do chão contra a gente que a gente não entende o que está acontecendo. E aí, como o apóstolo Paulo nos diz em Coríntios capítulo 5, de 12 a 14, nós precisamos deixar de ser homens carnais. Nós precisamos aprender a olhar com olhos espirituais. Sexta-feira, eu estava voltando, não lembro mais onde eu estava, mas eu estava voltando para casa, e eu fui fazer uma curva, e tinha um caminhão do meu lado, e quando eu fui fazer a curva, o caminhão abriu a curva, e eu precisei abrir também a curva. E quando o caminhão abriu a curva, tinha uma tartaruga do lado, e ele ia passar na tartaruga, ele tinha duas opções. Ele passava naquela tartaruga, ou ele me obrigava a frear. Se eu não freasse, ele acertaria um ciclista que estava vindo. E eu freiei, só que eu freiei para o caminhão conseguir tirar do ciclista. Ele tirou do ciclista. E quando eu cheguei atrasado, porque o caminhão passou, e eu cheguei para passar, o ciclista achou que a culpa havia sido minha. E começou a falar um monte de bobagem. E aí eu fui passando do lado dele, ele deu um murro em cima do meu carro, e falou, e eu falei, gente, eu vou dar a volta no quarteirão. Vou dar a volta, vou pegar esse sujeito, que ele já está no contramão mesmo, eu vou pegar esse sujeito na volta. E eu fui. Porque de vez em quando o velho homem quer ressuscitar, né, Marcelo? E eu fui. Aí eu andei 2 lados do quarteirão, falei, peraí, onde é que você vai? Você está doido? Na hora eu pensei, dei uma freada, falei, Deus, abençoa aquele rapaz. Não deixa que aquela raiva que está nele continue impedindo que ele veja o que está acontecendo. E virei o carro e fui embora para casa. Ontem acontece outra coisa aqui semelhante, né, Alessandro? O rapaz veio aqui, falou um monte de bobagem porque eu parei o carro na rua, né? E ele acha que a rua é dele. Mas eu fiquei pensando, eu tenho 2 maneiras de resolver. Eu vou no carro e pego a pistola e resolvo, né? Ou eu lembro que eu sou pastor. E aí eu tive que lembrar que eu era pastor, porque eu não tenho pistola, né? Então não tinha outra coisa para fazer, né? Fui lá, tirei o carro, né? E mesmo tendo razão, né? Ele estava errado, mas eu fui lá e tirei o carro. E é engraçado, irmãos, como que
durante essa semana, tanta coisa, hoje eu estava lembrando, tanta coisa foi acontecendo assim, eu fui pensando, gente, mas não é possível, o que eu fiz? Né? E eu me lembrei de uma conversa com o Marcelo. Às vezes, irmãos, a gente incomoda o mundo das trevas com uma palavra só. E ele se levanta. Porque ele sabe quando a gente está incomodando. E era isso que iria acontecer aqui. Era isso. Jesus não ia só incomodar o mundo das trevas, ele ia pegar aqueles demônios e jogar naqueles porcos. Né? Tem gente que fala assim, aquele homem era esquizofrênico. Mas eu nunca vi esquizofrenia ser transportada para porcos e os porcos ficarem doidos e correrem, saltarem, suicidarem. Né? Então, Jesus iria mudar a história daquele lugar. Por isso a tempestade. Talvez na nossa vida, irmãos, nós estejamos enfrentando tempestades porque, até que enfim, nós estamos começando a incomodar o mundo espiritual. Até que enfim, Satanás está olhando para nós, está percebendo que não dá mais para ele ficar fazendo o que ele fazia. Até que enfim, o diabo está olhando para o Luquinha, está falando assim, eu preciso tomar cuidado com aquele menino. Porque, como disse aqui o Elisandro, já passou da hora. Já passou da hora da gente incomodar. E aí, Jesus, quando entra no barco, ele diz, passemos para outra margem. Observe que Jesus está fazendo um convite para todo mundo. Jesus não está falando, eu vou para o outro lado. Jesus está fazendo um convite para todos. Vamos para o outro lado. Vamos lá, vocês querem ver milagre? Vocês querem ver uma coisa que vocês ainda não viram, que é uma libertação de um homem que está vivendo lá num cemitério? Vamos embora, vocês vão ver. Vocês vão ver que uma palavra minha vai tirar uma legião de demônios de um homem, vai entrar em 2.000 porcos. Porcos vão pular num precipício, vão morrer, e vocês vão perceber que o homem vai ser transformado. Vocês querem ver? Vamos embora. Então o convite é para todo mundo. Eu quero te dizer que o convite para experimentarmos o sobrenatural de Deus, o convite para vermos o sobrenatural de Deus, o convite para ouvirmos a voz de Deus e para discernirmos o que Deus está falando, é para todo mundo. Ele não é só para mim, que sou pastor da igreja, ele não é só para o Elmar, que é líder. O convite é para toda a igreja. Agora, nós podemos escolher, nós podemos entrar no barco, colocar o barquinho na água e começar a seguir Jesus, ou nós podemos ficar na margem, esperar Jesus passar para o outro lado, voltar, e aí a gente vai ver outras coisas. Mas o convite é para todos. E eu quero novamente declarar profeticamente sobre a sua vida. Se você tiver coragem de colocar o seu barquinho na água, você vai ver coisas sobrenaturais de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Mas o chamado não é para quem fica na margem. O chamado não é para quem não tem coragem. O chamado não é para quem não quer colocar o barco na água. O chamado é para quem deseja não só dedicar o seu patrimônio, que era o barco, mas dedicar a sua vida, porque era atravessar um lago que normalmente tinha tempestade. Tempestade ali não era uma coisa que acontecia uma vez a cada 10 anos. Então, o convite é para todos. Agora, por que eu li o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 5? Porque lá, esses dois versículos nos dizem que só um barco chegou. O 36 diz que tinha outros barquinhos. Mas lá no capítulo 5, só conta do barco de Jesus. Os outros barcos ficaram no caminho. E por que os outros barcos ficaram no caminho? Porque eles não tinham um capitão experiente? As velas não eram tão boas? Os barcos não eram tão bons? Não, irmão. Todos os barcos vão ficar no caminho, se nesse barco Jesus Cristo não estiver presente. Eu quero dizer que por mais que você esteja habilitado para fazer algo, por mais que as coisas estejam aparentemente andando da melhor forma possível para você, por mais que você já saiba fazer o que você faz e o que você está fazendo, se Jesus não estiver o tempo inteiro dentro do seu barco, o seu barco vai ficar no caminho. Esses homens, esses barcos ficaram no caminho, porque Jesus não estava com eles. Então o segredo não é se nós vamos atravessar
uma tempestade. O segredo é com quem nós vamos atravessar a tempestade. O segredo não é se nós estamos num barco bom, não é se as velas são grandes, não é se nós temos experiência, não é se nós temos dinheiro, não é se nós temos força no braço. O segredo é se Jesus está dentro do barco conosco. Porque se ele estiver no barco conosco, o barco pode ser ruim, pode estar entrando água. O barco que eles estava entrando água. Pode estar entrando água, as velas podem estar furadas, mas se Jesus estiver no barco, nós temos a garantia de que ele irá chegar do outro lado. Então, o nosso primeiro desafio é entrar no barco, e o nosso segundo desafio é colocar Jesus no barco junto com a gente. Em seguida, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma mente espiritual diante das dificuldades. Tem gente que começa a enfrentar dificuldade, aí a mente dele é carnal, completamente carnal. Ele não consegue olhar com os olhos do Espírito. Ele só olha para o que está acontecendo. Não, a culpa é do governo, a culpa é da taxa Selic que subiu, a culpa é do preço de gás, a culpa é da gasolina, a culpa é de... Olhe com outros olhos. Veja com outros olhos. Porque ainda que a gasolina esteja cara, ainda que o botijão de gás esteja subindo, ainda que a Selic esteja alta, se você estiver com Jesus no barco, Deus irá fazer você prosperar. Deus irá fazer você prosperar, irmãos. Nós temos quantos testemunhos aqui de gente que prosperou na pandemia, de gente que cresceu na pandemia. Por que nós temos dificuldade em colocar os nossos olhos no Espírito? Se nós já experimentamos isso, se nós já vimos isso acontecer, se nós temos testemunho para dar para os outros do que Deus fez na nossa vida num período de pandemia, por que aí nós paramos de olhar com os olhos do Espírito? Nós olhamos com os olhos do Espírito para testemunhar, mas quando vamos enfrentar uma luta, olhamos com os olhos da carne. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de tempestade, nos momentos de lutas, os nossos olhos devem ser espirituais. Devem ser espirituais. Sabe, eu gosto mais desse texto, porque ele dá aqui no verso 38, ele diz assim, Jesus estava na popa. Quem é pescador aqui sabe que o barco, ele tem duas regiões com nome fixo, não é? Dependendo do vento, a gente pode colocar mais dois nomes, mas tem duas com os nomes fixos, a proa e a popa. A proa é o bico do barco, é o que está lá na frente. E a popa é o que está atrás, é onde a gente coloca o motor. Por isso que é motor de popa. Então, o texto diz assim, Jesus estava na popa, Jesus estava atrás. Agora, deixa eu te perguntar, se eu coloco o motor lá na popa, o motor na traseira do barco, aquele motorzinho lá que a gente vai acelerando, lá na popa, o motor de popa, se eu coloco lá atrás, e Jesus está atrás, o que a gente tem para aprender? O que faz o barco andar, Marcelo? Quando você está lá no Araguaia pescando, e você coloca lá aquele motorzinho na água e acelera, o que faz o barco andar? Não é a força do motor? Não é a velocidade com que as hélices vão mexendo ali dentro da água? Não é isso que empurra o barco para frente? É isso. O que tira o barco do lugar é a força daquele motor. Agora, o que a Bíblia está falando? Jesus estava na popa. Por quê, irmão? Porque quem dá força, quem tem poder e quem faz com que o nosso barco ande é Jesus. É Ele que faz com que a gente caminhe. Foi Jesus quem nos tirou lá de trás das ovelhas malhadas e nos colocou no lugar em que nós estamos. A nossa força vem do Senhor. O salmista já dizia isso. A minha força vem do Senhor. Nele eu não ficarei confundido. Alguns fazem menção de carros, de cavalos de guerra, mas eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é a minha força. Jesus está na popa, porque Jesus é aquele que dá a força para que o nosso barco ande. Então, às vezes, nós não estamos conseguindo andar, ou nós achamos que a nossa vida está meio estacionada, está meio parada, porque nós ainda não entendemos que a força para nós andarmos não vem de nós. Que a força para o meu negócio crescer não vem da minha capacidade.
que a força para que eu venda mais tendas não vem da cor da lona que eu estou usando. Que a força para que eu venda mais pedras não vem do lugar em que está a minha empresa. A força que me faz caminhar, a força que me faz sair do lugar em que eu estou é Jesus. E se Jesus está no lugar certo da nossa vida, nós iremos continuar caminhando, nós alcançaremos o propósito, nós alcançaremos o plano de Deus, nós realizaremos sonhos de Deus para a nossa vida e os sonhos que Ele colocou no nosso coração. Em nome de Jesus. O problema é que a gente tira Jesus da popa e a gente acha que é a nossa força. E aí a coisa trava. A coisa começa a dar errado. E se você observar, mesmo durante a tempestade, o barco não parou. O barco não parou. Tempestade está acontecendo e o barco estava andando. Por que eu sei que o barco não parou? Porque assim que a tempestade acabou, passou ali um tempinho, eles estavam do outro lado. Não é? Então o barco não parou. O que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos? Que ainda que nós estejamos enfrentando dificuldades, ainda que a gente esteja enfrentando lutas, se Jesus estiver no nosso barco, se Jesus for a nossa força, nós continuaremos avançando. Nós continuaremos avançando. Nós continuaremos derrotando gigantes. Nós continuaremos vencendo muralhas. Nós continuaremos conquistando. Porque Ele está no nosso barco e Ele nos fará andar. Em nome de Jesus. O texto diz que aqueles homens, aqueles discípulos, olharam para Jesus dormindo. Imagine, eles estão lá, jogando água para fora, jogando água para fora. E Jesus dormindo, tranquilo, barco subindo, descendo, Jesus dormindo. Não sei se você já teve a oportunidade de dormir numa canoa, mas é um negócio que incomoda. Principalmente quando tem muita onda. Jesus está dormindo. Não era uma ondinha qualquer, não. Era uma onda, eram ondas grandes, vento. Jesus está dormindo. E aí, num certo momento, eles olham para Jesus. E eles se lembram. Espera aí. Jesus já multiplicou pães. Jesus já ressuscitou mortos. Jesus já curou cego. Jesus já levantou paralítico. Será que Jesus não pode ajudar a gente, não, para a gente não morrer nesse negócio? E quando eles pensam nisso, eles olham para Jesus e chamam Jesus, falam: Jesus, acorda aí, Jesus. O senhor não se importa, não, a gente está morrendo. Jesus acorda, aquele negócio escuro, olha para eles, deve pensar assim: eu estava num sono tão bom, por que vocês não resolveram? Mas ele olha para aquela tempestade e diz: para de barulho, acalma. E tudo acaba. Sabe, irmãos, aqueles homens só se lembraram de chamar Jesus quando eles viram que na força deles eles iriam morrer. E nós também muitas vezes agimos assim. Nós esquecemos que Jesus está no nosso barco e a gente fica batendo cabeça. A gente fica tentando resolver, tentando. Quando a gente vê que não dá mais, aí a gente lembra. Aí a gente fala: opa, peraí, Senhor, me ajuda aqui. Aí é como se Jesus olhasse para nós lá do céu e falasse assim: tá jóia, eu estou aqui o tempo inteiro esperando, você não me chamou, agora que você me chamou, eu vou resolver. E aí a coisa resolve ali em 2 dias, 3 dias, está pronto, acabou. Eu podia ter resolvido lá no começo, era só a gente ter pedido, era só a gente ter se sujeitado a Ele, porque às vezes a gente pede, mas a gente continua tentando resolver do nosso jeito. Não é? E aqui não, aqui eles pararam de tentar resolver e pediram. Então nós precisamos ter discernimento para que nesses momentos a gente se entregue. Porque não adianta nada a gente cantar, né, tudo a ti darei, ou a gente cantar o entrega lá do Vineyard, se na prática a gente não faz isso.
A gente precisa aprender a entregar para Jesus a situação que a gente está vivendo e crer que Ele tem a melhor solução. E, em último lugar, olha só, diz que Jesus estava deitado em uma... Onde é que Ele estava deitado, irmão? Em uma almofada. Você já dormiu numa almofada molhada? Encharcada? Percebem que, aparentemente, o único lugar que a tempestade não alcançou foi o lugar onde Jesus estava. Ele continua dormindo. Parece que a almofada continua seca. Parece que o barco está balançando. Ele continua tranquilo, dormindo. Por quê, irmão? Porque Jesus, além de nos trazer paz, enquanto nós estamos enfrentando tempestades, Jesus nos traz segurança. Porque Ele sabe que a nossa situação não vai mudar. Ele sabe, deixa eu te dizer algo, que o Espírito Santo colocou hoje no meu coração. Uma enfermidade tem o poder de nos levar para a sepultura, mas ela não tem o poder de nos levar para o inferno. Aprenda isso. Uma doença pode levar a gente para a cova, mas não vai conseguir levar nenhum de nós para o inferno. Porque quando Jesus está na nossa vida, irmão, o local em que nós estamos, o lugar espiritual que nós ocupamos está seguro. O diabo não tem poder para nos tirar de lá. O diabo não teve poder para molhar a almofada. O diabo não teve poder para quebrar aquele barco. O diabo não teve poder para fazer aquele barco voltar. O diabo não teve poder para fazer aquele barco parar, porque Jesus estava nele. E eu quero te dizer que só há um requisito aqui. Só um. E Jesus diz isso para nós. Quando Ele acalma tudo, Ele olha para os discípulos no verso 40 e diz: por que vocês são tão covardes? Por que vocês têm tanto medo? Até agora, vocês não têm fé? Sabe, irmão? Vir aqui e ouvir tantos testemunhos de tanta gente que Deus curou na pandemia, ouvir testemunhos de gente que Deus abençoou, de gente que Deus livrou, de situações que Deus livrou, tudo isso é bom. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso será inútil se isso não gerar fé no seu coração. Isso não vai servir para nada. Para nada. O seu Vanderlei ter visitado o cunhado dele lá no dia que nós oramos e Deus curou. O seu Vanderlei ter experimentado aquele livramento lá no dia da criança, que saiu correndo de trás da caminhonete. O seu Vanderlei ter já vivido tantas coisas que ele testemunhou aqui. Se isso não gerou no coração do seu Vanderlei fé, isso foi pedra de tropeço, irmão. Não serviu para nada. Para nada. Mas se quando eu escuto aqui um testemunho, esse testemunho me traz fé, esse testemunho enche o meu coração de fé e de esperança, então a minha vida pode ser transformada. A minha vida pode ser mudada. Eu quero então te lembrar aqui rapidamente do que eu te falei aqui. Primeiro, tenha coragem de colocar o seu barco na água. Saia da margem. Saia da margem. Deus não tem compromisso com quem está na margem. Deus não tem compromisso com quem está em cima do muro. Segundo, tenha a consciência de que Jesus está no seu barco. Se você não tem essa consciência, ore, procure de Deus essa revelação, para que Jesus esteja no seu barco. Terceiro, entenda que nós iremos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar tempestades, mas nós precisamos olhar para essas tempestades com um olhar espiritual, para nós entendermos se a solução vai ser o nosso trabalho, o nosso esforço, ou vai ser somente os nossos joelhos dobrados e o nosso jejum. Quarto, entenda que se Jesus estiver no seu barco, Ele não vai parar, Ele não vai retroceder, Ele não vai ficar no meio do caminho, porque Jesus vai te levar até o fim. E quinto, entenda que o seu lugar está garantido em Deus.
O diabo não pode te tirar do lugar que Deus te colocou. Basta que você tenha fé. Basta que você tenha fé. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa revelar isso ao seu coração. Que Deus possa ministrar ao seu coração essas verdades. Para que em cada momento da sua vida você se lembre. Jesus está no meu barco. Que você também se lembre. Você está no barco. Não saia dele. Permaneça. Você nunca vai saber quando Deus vai exigir de você um projeto grandioso. Então se mantenha em forma. E eu não estou dizendo aqui de forma física, né? Mas se mantenha diante de Deus. Em oração, em jejum, em leitura da palavra. Esteja pronto para os desafios que Deus vai trazer. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar.